Olá, muito boa noite. Já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista, nosso encontro semanal para debater assuntos de interesse da nossa comunidade, em especial na área política. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto, 30 de agosto. Mais um mês já está indo para o saco. Essa é a semana que se comemora o aniversário de Blumenau, dia 2 de setembro. Novamente, não vamos ter aquele desfile tão bacana, aquele desfile que nos diferencia de outras cidades, que mostra a nossa cultura, as nossas tradições, novamente por conta da pandemia, infelizmente, e aí é importante que a gente respeite ainda os regramentos. Os números com relação ao coronavírus estão bastante positivos, estão em queda, mas ainda há uma grande preocupação, ainda há o risco de uma nova onda, há uma preocupação com cepa, a vacina está avançando, mas muita gente ainda não tomou a segunda dose. Eu, felizmente, vou tomar essa semana, então a gente ainda tem preocupação. Então, por falar em aniversário de Blumenau, nessa quarta-feira nós temos o Conversa, o nosso encontro semanal, nosso encontro mensal para debater assuntos também de debates, eu, a Danúbia, o Marco Antônio André, e aí dessa vez vai ser com o nosso colega Pancho, e aí nós vamos tratar também da história do aniversário, pontos positivos, pontos negativos da nossa cidade, também vamos falar para o 7 de setembro. Há uma grande preocupação com o clima que está se criando politicamente. Tomara que tudo aconteça tranquilamente, sem maiores traumas, lembrando que também não temos desfile nesse ano por conta da pandemia, assim como foi ano passado. Bom, o nosso assunto hoje é política. Vamos falar com um dos vereadores mais atuantes do parlamento blumenauense, ele que está no seu segundo mandato, foi reeleito de forma expressiva, ou seja, o trabalho dele foi chancelado mais uma vez pelos eleitores, que é o vereador professor Gilson, ele que está no Patriota, ele que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vereador, muito boa noite, obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente. Boa noite, vereador. Boa noite, é importante a participação. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Boa noite. Agora sim, vamos lá. Bem? Infelizmente, a questão da internet... A internet não... Né, nós temos aí, por mais que a gente tente e aconteça, a internet e a tecnologia acabam nos atrapalhando. Então, quero te agradecer esse espaço, é importante a gente participar e eu fico feliz em poder, né, conversar com você, conversar com os nossos... as pessoas que nos acompanham aqui pelo Informe. Maravilha. Lembrando que eu sempre digo que o problema, às vezes, é a pecinha que fica do outro lado da internet, né, vereador? Isso vale para mim, vale para muitos. Eu também me atrapalho. Se não fosse o Fernando Krieger, eu estava roubado aqui. Já lhe agradecendo, quero fazer um convite para as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, que participem com a gente, ajudem a disseminar essa entrevista, compartilhando, curtindo, para que mais e mais pessoas recebam a mensagem do vereador Gilson. Ele é um dos mais atuantes, em especial na questão do transporte coletivo, tem muita coisa para conversar com a gente, e também pedindo para você curtir, compartilhar e, principalmente, comentar, fazer as suas perguntas de forma democrática, de forma respeitosa, que à medida do possível a gente vai colocando para o vereador. Vereador, vamos aí, o senhor está aí no seu primeiro ano do segundo mandato, né? Começou também bastante cru, bastante inexperiente, mas já pegou uma boa cancha. Qual é a avaliação que o senhor faz do seu trabalho parlamentar nesses 5 anos? Bom, primeiro, um trabalho que foi consolidado e foi referendado, como você falou, nas urnas, né? Esse trabalho que a gente fez, ele foi realmente avalizado pelas pessoas e nos colocou como o segundo mais votado, e não só o segundo mais votado, mas de uma eleição para outra, de 2016 para 2020, foi o que teve o maior número de votos, deu quase 600 e poucos votos, quem fez 300, uma eleição de todos diminuíram, a gente aumentou. Então, isso realmente nos mostra que o trabalho que foi feito da forma independente, né, de forma muito atuante, a gente conseguiu, obviamente, mostrar o nosso trabalho e as pessoas aprovaram isso, né, mostraram nas urnas que queriam, de fato, alguém que tivesse esse perfil independente, esse perfil mais combativo, mas, ao mesmo tempo, não uma oposição feita por oposição ou simplesmente a uma pessoa ou a um governo, mas sim realmente um cara que
combatesse aquilo que era importante para a cidade, e isso a gente fez uma boa discussão, um bom debate. E nesse momento, vereador, nesse segundo mandato, o senhor, como o senhor disse, o senhor é um vereador independente. E o senhor foi muito, muito crítico da administração municipal. Naquele período, o senhor foi eleito pelo arco de alianças de oposição ao prefeito Mário. Nesse processo eleitoral, o senhor também foi eleito pela oposição, mas já era uma coisa mais, digamos assim, mais disseminada, né? Mais os vários partidos, a gente via uma situação um pouco diferenciada. Hoje, como é que o senhor se identifica? Porque, o senhor me corrige se eu estiver enganado, hoje eu percebo a sua atuação um pouco mais afinada com a administração municipal do prefeito Mário Wildebrandt, ou estou enganado? Não, está enganado. A gente continua do mesmo perfil, da mesma volta, mas eu acredito que com a experiência que a gente teve, primeiro que eu tenho que respeitar o resultado das urnas. As urnas referendaram o prefeito Mário, ponto. Isso é fato. Então, com um pouquinho mais de experiência, nós agora ouvimos antes de fazer qualquer tipo de apontamento, a gente tenta abrir o diálogo, a gente está conversando mais com o líder do governo hoje, Marcelo, essa conversa, esse diálogo e respeitando sempre o que as urnas colocaram. Vamos lá, vamos cumprimentar o pessoal que está com a gente aqui. O Andréas também acompanhando. Boa noite, André. Obrigado com a gente. O nosso sempre parceiro, o Alex, curtindo também, me cumprimentando o professor Gilson, a nossa Simone Gadotti, nossa colunista de toda quarta-feira. Boa noite, meninos. Professor Gilson, sempre parceiro da causa autista. Simone, que é uma lutadora, uma guerreira nessa área legal. O nosso Marco Antônio André, do Resenha de Preto, faz já uma pergunta. Eu já vou botar a pergunta do Marco, o vereador, que é: como político, o que é mais importante, fuzil ou feijão? Estamos aqui, o vereador conseguiu nos... Estamos com algumas dificuldades na internet. Vereador, conseguiu ouvir a pergunta do nosso Marco Antônio André? Não ouvi. Aqui eu vi. Boa noite, professor. Como político, o que é mais importante, fuzil ou feijão? Fuzil Isso. Ou feijão. O Marco André sempre tem uma observação e e eu respeito a todos. Aliás, o meu trabalho, sempre você pergunta, né? Qual é o teu posicionamento? Meu posicionamento é de boa. Obviamente, eu sou a favor do feijão com arroz no prato da população blumenauense, mas também, quem quiser e quem puder e tiver a oportunidade, quiser ter um fuzil, cabe para todo mundo que tem no bolso o seu gosto. Mas eu prefiro, na mão da população, de forma acessível, que nós tenhamos aí comida boa na mesa do povo brasileiro e vacina no braço para quem assim o desejar. Mas respeito também quem, óbvio, tem a questão da oportunidade e queira obter um fuzil, desde que não deixe faltar comida no seu prato, óbvio. Isso é uma questão de prioridade, é uma questão sempre de prioridade, e comida é a prioridade das prioridades. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre o transporte coletivo. Blumenau tem, com bom atraso, uma CPI para investigar o contrato da Blumob. Eu quero, daqui a pouco, falar sobre a CPI especificamente, mas a questão de sei lá, 15 dias, talvez menos que isso, o Jornal de Santa Catarina publicou uma notícia sobre um inquérito, né, que foi para a esfera criminal do Ministério Público para investigar esse contrato. E esse inquérito é fruto de uma denúncia que o senhor fez lá atrás, e o senhor lá atrás também brigou por uma CPI, como o hoje deputado estadual Ivanates brigou pela CPI lá naquele processo, lá quando ele era vereador. Então, qual é a informação, né? O processo está em segredo de justiça. Qual foi a denúncia que o senhor fez e qual era a pulga atrás da orelha, qual era a irregularidade que o senhor percebia naquela época, o senhor que foi um dos grandes críticos daquele processo? Bom, primeiro que o tempo ele é fantástico, né? Ele se torna justo, né, com o tempo. Nós tentamos lá atrás, porque nós temos, aliás,
Tem que agradecer muito o Informe Blumenau, que muitas vezes trazia as informações e nos fazia a sair do movimento, muitas vezes mais tranquilo quando se faz. E trouxe as informações. Em cima daquelas informações, a gente começou a investigar o contrato e tinha coisa ali que não batia, porque houve uma quebra de contrato. Né? Foi-se dado, e eu lendo depois algumas denúncias, a própria denúncia que eu fiz, eu reli novamente para a gente conversar, e é um negócio absoluto. Algumas exigências que se faziam ali, só para ter uma ideia, que se soubesse outras empresas que não seria cumprido a rigor, e isso está lá no inquérito criminal também, e como está no inquérito criminal também, uma situação que nós apontamos, Alexandre, que era justamente o caderno técnico, ou seja, a mão era muito pesada sobre o SIGA, e esta mão não veio tão pesada em cima desta empresa. Então foram diversos atributos que a gente apontou ali, quase 79 páginas, se eu não me engano, de denúncias, que mostravam a questão do caderno técnico de forma muito detalhada. Como que parece que foi o caderno técnico e a coisa como foi desenhada, parece que a própria empresa desenhou para ela mesma, sabe? E aí naquela conduta, quando houve a quebra de contrato, situações e benefícios que foram dados a esta empresa, que se tu colocastes na planilha de custo, tu viria o absurdo que é. Então, essas situações foram todas relatadas aqui de forma... E aí a justiça, obviamente, tardou, mas, enfim, colocou agora como criminal e está sendo investigado. Esses pontos que foram colocados no contrato que fizeram a questão da pintura, né, a própria questão da pintura, que... vamos ser bem claro aqui, Alexandre, se nós soubéssemos que nessa questão da pintura não seria cobrado a risca, quem me garante que você não participaria do processo licitatório, do certame licitatório também? Né? Então, e aí, engraçado, quando nós cobramos o CETERB, quando a gente fez a cobrança ao presidente do CETERB na época, não, a empresa nos notificou. Não cabe a empresa notificar, cabe à prefeitura, que é o órgão fiscalizador, dizer, olha, gente, tá aqui, o contrato é aqui, e tem que fazer. Então, lá atrás já se quebrou o contrato. Então, essas situações N situações que foram colocadas lá no passado, que agora se confirmaram de forma criminal. Eu acho que foi ontem ou sábado, eu estava passando num dos terminais e fiquei reparando nas placas de sinalização, que foi a medida compensativa, né, para dizer, não, então a gente não pinta os ônibus, mas vai pintar as placas. Eu não me lembro o custo de cada um, eu acho que foi 35 mil para cada terminal, para fazer essa compensação, que era um troço absurdo. Então, se pagou 35 mil para aquelas placas, pelo amor de Deus, né? Eu fico pensando, e o senhor tem toda a razão, várias situações com relação ao consórcio SIGA, se tivessem sido atendidas naquele momento, talvez a gente não tivesse aquela situação que a gente acabou gerando, né? Então, também tem a questão da garagem, tem outras coisas, e obviamente, e nós não estamos falando, o contrato assinou e 3 anos depois se pensou que talvez... Não, foi logo depois, né, vereador? Sim, situação muito cabia. Assim, depois que passou todo o processo, eu participei de algumas reuniões com o próprio CETERB, com a própria empresa, nós participamos ali, né? E junto com a AGIR também. E uma das coisas que me irritavam é que a todo momento se buscava garantir a saúde financeira da empresa. Em momento algum se buscava a melhoria do transporte público, em momento algum se buscava a melhoria e a qualidade, só se buscava em garantir a saúde financeira da empresa. O negócio parecia até joguinho combinado. Eu falei, peraí, eu sou economista, eu entendo os cálculos aqui. Só que não faz sentido. A gente quer, obviamente, garantir ali a saúde financeira da empresa, que o medo maior é que não acontecesse igual ao SIGA, mas se talvez o SIGA lá atrás tivesse todos os benefícios que foram dados para a Blumob e todo esse carinho que foi dado, quem me garante que o SIGA também poderia, né? Com certeza não quebraria. Então, essa situação, e aí que eu digo, uma das situações ali que foram investigativas ali, que virou criminal, é a questão do caderno técnico. É muito claro, você tinha um caderno técnico e uma exigência cobrada na Blumob, para o SIGA, que eram totalmente diferentes. Só que, em compensação, a passagem continuou subindo. Ou seja, você tinha um valor de passagem com um caderno técnico muito apertado com relação à empresa, veio de forma, só para ter uma ideia, eu tenho os números aqui, eu até coloquei aqui num contrato, só para ter uma ideia, Alexandre, eu até anotei aqui para não esquecer e para mostrar o absurdo que é essa questão do contrato. Fiz questão de anotar aqui para mostrar para você aqui. Nós tínhamos aqui nós tínhamos 3,65 quando era o SIGA, com um caderno técnico apertadíssimo.
Muita coisa era cobrada. Depois foi para 3,85 o emergencial. Depois para 3,90 a Blumob. Ou seja, como que isso impactou? Se nós tínhamos antes um aperto muito maior via SIGA e agora com a Blumob um aperto muito menor e a passagem subiu absurdamente. Então isso tudo vão ter que explicar essa situação vão ter que explicar. Vão ter que explicar a situação em que simplesmente foram bonzinhos com a Blumob quando quebrou o contrato. Porque até onde eu sei, se quebra contrato, meu amigo, e aí a questão da planilha de custos, foi feito duas compensações. Uma parte de um valor foi compensado nos terminais e outra parte foi compensado na planilha de custo que a gente exigiu. Só que aí vem um absurdo, né? Colocaram-se lá, e eu falei, a gente tinha para pintar um ônibus em torno de 8 a 10 mil reais na época. Colocou um valor bem abaixo, né? Bem abaixo. Eu tinha cobrado quase 1.400.000 por cada ônibus que ali estava. Então não faz sentido a situação como foi feita, e depois as reuniões que a gente participou, o carinho que se faz, e hoje é a mesma coisa, tem que cuidar porque senão a empresa vai embora. Não pode apertar porque senão a empresa vai embora. Nós temos que fazer esses aportes financeiros porque senão a empresa vai embora. E nós vamos continuar fazendo dessa forma, a empresa prestando um serviço de má qualidade, deixando as pessoas abarrotadas dentro dos ônibus, cortando cada vez mais os horários, enxugando os horários para manter um equilíbrio financeiro da empresa. Eu só vou colocar aqui a fala do Murilo da FURB, que está trabalhando no laboratório, acompanhando a entrevista. Ele faz uma pergunta sobre reforma da Previdência, a sua posição. Eu vou fazer essa pergunta, Murilo, pode deixar comigo, mas eu só quero seguir aqui um pouquinho a ordem do transporte coletivo. Mas fica aí na audiência que nós já vamos fazer essa colocação. E, vereador, vamos lá. Essa CPI que foi criada agora na Câmara, com muito atraso, ela basicamente não questiona o contrato, porque a origem de tudo está no contrato. A origem de tudo está naquele contrato que foi mal feito, né? Ou mal feito, ou, na verdade, é o entendimento daquela possibilidade. Então, como é que a senhora imagina que possa avançar alguma coisa na esfera política? Lembrando que também talvez por inexperiência, talvez o senhor não fale isso, mas inexperiência de alguns colegas seus, acabaram criando uma CPI com 3 integrantes, e aí o governo acabou, teve uma interpretação dúbia do regimento, mas se tu tivesse 2 integrantes, são 2 berrandos contra 3, aí ficou 1 contra 2, né? Então é o vereador proponente, o vereador Carlos Wagner, o alemão, e agora os outros 2 é o Alexandre Matias, que era líder do governo, e o Marcelo Lanzarin, que é o atual líder do governo. Ou seja, me parece que pouco vai avançar essa CPI do ponto de vista político. Mas ela também me parece que ela analisa, inclusive, a questão da pandemia, né, o comportamento, a questão da vigilância sanitária, que é uma coisa importante, mas, né, para mim, me parece menor no contexto do serviço prestado pela Blumob. Bom, primeiro que eu fui muito humilde e muito solidário com os meus colegas. Quando o alemão pediu para que eu pudesse levantar, eu levantei toda a documentação, levantei as minhas denúncias, levantei tudo, conversei com eles, me coloquei à disposição, mas é aquela história, eu me coloco à disposição, não posso estar me metendo. Então, eles construíram isso e eu apenas assumi o compromisso com eles. Primeiro, de colocar à disposição toda a documentação que eu tinha feito, e não foi pouco, foi um calhamaço de material que eu entreguei nas mãos do vereador alemão e do vereador Tucanami, no momento que estavam lá. Me coloquei à disposição e eles, com as suas assessorias, se blindaram, enfim, fizeram, e não cabe a mim ficar ali me metendo. E apenas assumi o compromisso de que assinaria junto com eles, independente do que fosse a assinaria. Quando chegou, eu olhei e eu falei, cara, vocês não vão tocar no assunto do contrato? Ah, mas é que passou, foi lá em 2017. Não interessa, o contrato passou, mas lá em 2017, ou que seja em 2018, o contrato é vigente, o contrato é nítido, que foi mal feito, foi direcionado e foi garantista. Haja visto que hoje nós temos que ficar, nós não, porque eu fui contra sempre, né? Aportar valores financeiros em cima disso, justamente por conta de um contrato mal feito e garantista. Enfim, eles tomaram as decisões entre eles, enfim, eu fiz a minha parte, assinei, inclusive continuo me colocando à disposição. Tem uma questão lá de planilha, quando vem a parte de cálculos e planilhas, eu estou sempre com eles, e tem outros, eu até orientei a procurar professores e terceiros, indiquei professores de matemática com uma formação muito melhor que a minha, para que pudesse também fazer essa discussão. Enfim, estou sempre aí à disposição para ajudar. E aí, infelizmente, de fato, houve aí alguma situação entre eles ali, eu não participei diretamente dessa construção, apenas assinei junto com eles e coloquei à disposição. E estou ainda à disposição, tudo que eles precisarem, até porque, da mesma forma que a
CPI está acontecendo aqui, a gente foi no Ministério Público, o Ministério Público está correndo, tanto que colocou agora a questão criminal, enfim. Mas, infelizmente, agora, coitado, eu falo mesmo na tribuna, o alemão está encaixotado, né? De um lado tem o do governo, que é o do Podemos, do outro tem do PSDB, do vice, ele vai ficar encaixotado porque ele não consegue se mexer muito, porque é 2 contra 1. Um. Como que falar, se tivesse 5, tivesse colocado 5, teria 2 para berrar pelo menos, seriam 2 a mais com força a mais ali para poder fazer essa discussão perante 3. O que eu entendo que é importante também, pelo menos, né, é a questão de, por exemplo, já foi convocado o diretor da Blue Mob. E a Blue Mob é uma caixa preta, porque eles não conversam com a imprensa, e eles só respondem para quem querem, é só através de assessoria. E o fato de ter um convite para conversar na CPI dá uma visibilidade e uma oportunidade, né, para todos. E o alemão né, eu acho que eles erraram nesse processo aí da CPI, mas o alemão tem discernimento, tem bagagem para fazer uns questionamentos que a gente quer ouvir, né, e a gente vai poder, de uma forma ou outra, pelo menos fazer alguns duros questionamentos. E outra coisa que eu quero falar com o senhor, vereador, na semana passada teve aqui o Alexandre Fernandes, que era diretor-geral da Câmara e agora assumiu o CETERB nesse momento complicado, e o Alexandre era um dos responsáveis lá atrás por esse contrato. Ele mais 4 ou 5 na gestão do Napoleão Bernardes foram os caras que trouxeram a Blue Mob para cá e pensaram. E o Alexandre falou que é o assunto que todo mundo discute agora, a questão da criação de um fundo municipal de transporte coletivo. E aí justiça seja feita que o Sindetranscol lá atrás, já defendia isso. E hoje o modelo nacional de transporte, não é só aqui em Blumenau, é em tudo quanto é lugar, ele não vai escapar de passar por um aporte que já vem sendo feito agora por conta da pandemia, né? A prefeitura já botou 24 milhões, a Câmara aprovou mais 10, então já estamos falando de 34 milhões aí num espaço de um ano, é muito dinheiro, mas nada mais é do que o que o Sindetranscol já debatia e o que deve acontecer, que é a criação de um fundo municipal. Eu quero lhe perguntar a sua posição sobre esse fundo, né, e também essa possibilidade da CPI trazer o representante da Blue Mob. Bom, primeiro, se for trazer o representante da Blue Mob para ele vir fazer o que eu já vi em algumas entrevistas, eu quero participar pessoalmente dessa entrevista e fazer perguntas específicas para ele. Tanto que quando foi o pessoal da AGI lá, ficaram morrendo de medo se não, mas vai abrir espaço, o vereador Justo vai perguntar, porque se perguntar daí complica, porque são dados mais técnicos e a gente não tem. E eu vou aprofundar nos dados técnicos. Eu acredito que a Blue Mob vai mandar como mandou em algumas entrevistas, tudo bem que são combinados, não foram para todos, que diz que ele não abre espaço para todos, mas foi uma vergonha, o cara deu uma enrolada. Se ele me enrolar desse jeito numa CPI que eu puder participar, eu vou acabar perdendo a paciência e vai ficar ruim pro lado dele também. Tem que ir lá para discutir questões técnicas, muito claras, e isso tem que ser feito, e eu vou apertar o máximo que posso. Com relação a esse fundo, é o que eu já vinha dizendo há muito tempo, Alexandre. Nós temos aqui em Blumenau, quando você faz o estudo do IPCAE, que a gente chama lá, que é um estudo matemático, onde você tem lá tem que manter um número X, um número de PKI, você precisa ver a questão da quilometragem, o número de passageiros. Nós temos linhas aqui em Blumenau que são importantes, mas são deficitárias. E nesse caso, em linhas que são deficitárias, não existe, até tem os meus colegas que são mais liberais, eu respeito, até compactuo com algumas ideias liberais, mas, por exemplo, você vai deixar o mercado regular, o mercado, quando vai regular, ele vai querer ganhar o que é melhor, né? Então vai ter linhas em que ele vai ganhar mais, ele vai atender aquelas linhas e vai ganhar mais. Linhas em que ele não vai ter a lucratividade, mas que é importante, ele não vai querer participar e vai ficar um espaço aberto nesse sentido. E aí vai ter que ser. A maior parte do mundo hoje você tem uma parceria mista, porque aonde tem linhas deficitárias que são importantes para atendimento da comunidade, mas que de fato não tem como a iniciativa privada fazer, porque é prejudicial, que é prejuízo, a prefeitura tem que fazer um aporte financeiro, mas de forma correta, não como está sendo feito agora, desse jeito que está fazendo aí, não vai equacionar o contrato, não vai pensar nada. E a minha situação e o Ministério Público parece que já mandou, rediscutir o contrato. Nós precisamos rediscutir esse contrato. Mas será que a Blue Mob vai querer rediscutir esse contrato? Se ela não for obrigada por lei, ela não vai querer rediscutir. Porque é o contrato mais confortável do mundo. Por quê? Porque ele simplesmente vai fazer o dele, simplesmente vai tocar o dele, e se ele não atingir o número X
de passageiros, a prefeitura tem que aportar lá, porque está em contrato, está escrito em contrato. Eu nunca vi um negócio desse. Está escrito em contrato. É como se você, cidadão, fizesse um acordo lá com a prefeitura de vender 100 almoços, e aí se você não consegue vender, porque não vai ter cliente, fechar 80, não tem problema, não precisa se preocupar, pode continuar trabalhando, porque nós vamos aqui fazer os 80, vender os 20 aí para fechar os 100 que nós havíamos se comprometido. Aí a empresa não vai nem querer melhorar a qualidade de atendimento de serviço, não vai querer fazer absolutamente nada, porque ela está confortável em cima desse contrato. Então vai ter que ser discutido esse contrato. E lembrando, né, vereador, que por conta do estudo da Agir, já foi feito um ajustamento de linhas e de horários. Se reduziu trocentos horários e muitas linhas foram ajustadas, acopladas ou sumiram, né? Então, ou seja, mais uma vez, a empresa ganhou para fazer uma planilha X e logo, antes da revisão, e aí sempre com a desculpa de que não, que na hora da revisão tarifária daí o custo não é maior e tal. Então, que para mim, com todo respeito, se é isso mesmo, né, então erraram no contrato, aí está cada vez mais claro, porque em nada a comunidade ganha, a comunidade só perde, né? Exatamente. Não houve... Desculpa, pode... Perdão. Não, pode finalizar. Não, mas aí que eu estou dizendo, com um contrato desse, e eu participei de algumas reuniões dessas, falei, não vou participar mais, porque o único objetivo aqui é cortar linha, cortar isso, melhorar o IPKE, eu conheço os números não mentem, mas nesse momento o serviço é público, ele tem que atender ao público, às pessoas, e hoje o transporte público não atende. Só isso. Vamos lá, o Altair está aqui com a gente, queremos CPI no transporte coletivo, vamos gravar os nomes dos vereadores contra. Altair, a CPI já está rodando, então o senhor tem que acompanhar a CPI, cobrar, ver o posicionamento de cada vereador. Eu vou botar a pergunta do Murilo aqui, se eu não me engano, ele também é o presidente do Sindicato dos Servidores da FURB, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que é ele. Ele pergunta, diante de uma reforma administrativa vinda do governo federal e a iminência de uma reforma da Previdência para os servidores de Blumenau, qual o posicionamento do vereador sobre o impacto no funcionalismo público? Bom, primeiro nós temos que tomar um cuidado, e é uma coisa que eu tenho cobrado, e eu tenho um diálogo muito aberto aqui, pode conversar, inclusive com o Murilo, pode conversar com o Sérgio, né, que é do sindicato, com a Geise. Eu sou um dos vereadores que mais dialoga com o sindicato. Posso ter minhas divergências ideológicas, tudo com eles, mas eu estou sempre na discussão, sempre. E o que está acontecendo, infelizmente, tanto no funcionalismo da FURB quanto da Prefeitura de Blumenau, é que estão tomando as decisões, estão se fazendo as decisões lá, e é um silêncio, não se discute se vai concordar ou não. Eu, que sou vereador, abro o canal de comunicação e converso com o sindicato, converso com o servidor. E é um silêncio sepulcral que não se fala nisso. Aí quando vem a reforma de goela abaixo para aprovar na Câmara, como foi na Assembleia, enfim. Não se tem uma discussão com os servidores, não se tem uma discussão com o sindicato, né? Nós temos agora toda essa defasagem salarial que tem. Não se abriu, não se paga porque tem a lei federal que não pode pagar, mas 2021 está aí. Não se tem um cronograma, não se organiza, se pega empréstimo para fazer isso, para fazer aquilo, mas não se fala absolutamente nada com o servidor. Olha, nós sabemos que ficou tanto tempo sem o reajuste, que vocês estão com defasagem de quase 11% para mais de 11%, e nós vamos discutir aqui, vamos fazer um cronograma para nos próximos 3, 4 anos, enfim, para fazer alguma situação nesse sentido. Mas não se fala nada, é um silêncio por parte do Executivo Municipal, é um silêncio por parte da FURB, que não discute, não conversa, não fala, e o sindicato fica perdido. Cabe a mim, enquanto vereador, obviamente, bater na tribuna e dizer, ei, acorda, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. Vai vir essa reforma para a Câmara votar, mas nós não sabemos, nem nós, vereadores, sabemos do tamanho da reforma, como é que ela vai... Ou seja, está sendo guardada as 7 chaves lá por 2, 3 pessoas dentro da prefeitura e não se discute. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade nesse sentido, Alexandre, e está certo aí o próprio Sérgio do sindicato, está certo, o Murilo também está certo, de que, a gente precisa participar e precisa dialogar e precisa conversar. Não dá para vir uma reforma atravessada sem discutir com quem é mais interessado nisso, que é o servidor público. Vamos lá, vereador. O próprio nome diz, professor Gilson, a sua formação é na área de educação, o senhor é professor, e o senhor faz muitas críticas ao sistema educacional de Blumenau. Eu tenho 2 filhos em escolas
públicas de Blumenau. Eu vejo que tem muita coisa para melhorar, mas, por outro lado, eu também vejo que tem muita coisa boa, ainda mais perto do que é a realidade nacional. Então, a gente percebe que aqui tem muito avanço. Eu quero lhe perguntar, qual é a sua avaliação, né, sobre o processo de educação, comparando com a estrutura das escolas da rede pública estadual, né? O que o senhor acha? O que precisa melhorar? Blumenau registrou alguns avanços na remuneração dos professores, na capacitação, alguns avanços nesse modelo de escola bilíngue, que ainda está em implantação. O que o senhor diz que precisa melhorar? Bom, primeiro, a minha crítica nunca é a pessoa, nunca é a pessoa. Deixar bem claro isso, as pessoas às vezes confundem, até porque não tenho nada contra a secretária de Educação, muito pelo contrário. Eu não falei nada, o senhor que está falando. Mas as pessoas falam, inclusive a brincadeira dos meus colegas vereadores muitas vezes é que eu tenho implicância. Eu não tenho implicância, não quero o lugar dela, enfim, né, eu acho que eu fui eleito para ser vereador e não para ser secretário, embora possa vir convites, é muito claro que a minha função... Mas nós temos que, e eu preciso aqui, vou dizer a questão estrutural. Se você for olhar, nós temos aí diversas escolas com questões estruturais muito ruins. E eu sei porque eu estou indo em todas as escolas, eu visitei todos os CIs. São problemas estruturais sérios, né? Você falou da questão, né, da acessibilidade também é importante. Então, essa questão estrutural precisa avançar. E isso, inclusive, numa conversa pós-eleição, quando eu estava eleito, o Mário foi eleito, eu cobrei isso dele, né? E ele, vamos dialogar mais? Eu falei assim, vamos dialogar, mas eu preciso que você entenda a necessidade de fazer um investimento maior na educação, principalmente nas escolas. E ele entendeu, não, de fato, vamos começar, e de fato tem feito alguns investimentos que vai fazer. Tanto que aí é uma situação tão clara, se você perguntar para a secretária, nunca teve tanto recurso com relação a vindas de emendas de deputados estaduais, federais, inclusive eu me coloco aqui, porque fui eu que cobrei muita coisa também. Tanto que eles estão com um problema lá, tem mais projetos na Secretaria de Educação hoje do que na própria obras, por conta da deficiência que nós temos estrutural, né? Numa questão com relação a professores, é importante que a gente tenha, que a CEMED, ela precisa estar mais próximo, e a secretária, né, agora depois a gente conversando, ela, inclusive hoje mesmo, conversando com ela, de situações esporádicas de alguns CIs, é importante que ela, enquanto secretária, esteja mais próximo, lá dentro conversando com os professores, com os diretores, enfim, precisa estar o corpo técnico dela também para fazer alguns ajustes com relação à parte pedagógica também. Então, isso tudo a gente vai fazer crítica, sim, porque cabe ao meu trabalho, é uma coisa que eu conheço, que eu tenho conhecimento nesse sentido. A questão da acessibilidade, como eu te falei, sempre criticou a secretária, sim, sempre critiquei, não a secretária, mas critiquei, sim, posturas pontuais da Secretaria de Educação, e vou fazer, porque eu conheço a educação. Tem gente que fica bajulando secretária, bajulando vereador, mas eu não. Eu conheço, tenho liberdade, da mesma forma como sou um dos que mais critico, pode perguntar para ela, eu sou um dos que mais ajudo, porque toda vez que eu acho algum determinado problema, eu vou conversar com ela e vou dizer, olha, está acontecendo esse problema em determinada escola, eu te dou o conselho de fazer isso aqui. E, de fato, isso eu não posso negar, ela tem dialogado com a gente, então ela pode ser testemunha. Eu faço as minhas críticas, sim, mas ao mesmo tempo eu colaboro. Aliás, não só com ela, né, mas com todos os secretários, essa é a postura que eu tenho. Faço a crítica e construo uma solução junto com eles. Maravilha. Vereador, eu estava vendo um projeto que vai tramitar, não sei, quer dizer, já está tramitando na Câmara de Vereadores, inclusive está lá no portal, no Informe Blumenau. A sua colega, a vereadora Silmara Miguel, está defendendo a proposta do homeschooling. O senhor é professor. Como é que o senhor avalia isso? Inclusive, está no informe, né, os argumentos que ela defende, enfim, né, tem que se respeitar os argumentos, mas como é que o senhor, como educador, avalia a possibilidade de se ter um homeschooling? Eu já conversei com ela, já conversei com pessoas que têm a questão do homeschooling. Eu acho que tem que ser um debate mais amplo. A minha preocupação, e eu falei com eles, é como você vai avaliar esse processo. Primeiro, vamos ser bem sinceros, a pandemia mostrou muito claro que a maioria dos pais querem mais mandar o filho para a escola e está tudo certo, porque não tem condições de fazer essa educação. Mas tem pais que querem ter essa liberdade, digamos assim, e de educar o seu filho.
eu até sou a favor da liberdade do cidadão fazer as suas coisas, mas a minha preocupação, que é isso que eu venho conversando, é de fato, como você vai averiguar, como você vai regulamentar isso para que chegue ao final do ano e você consiga mostrar que você, pai educador, você lá do homeschool, conseguiu fazer o mínimo que é que precisa dessa criança aprender. Esse é um dos pontos que eu tenho conversado com ela, e tenho conversado, eu não tenho feito nenhuma rejeição a nenhum projeto, muito pelo contrário, mas tenho conversado bastante com ela, acho bacana, ela tem aberto ao diálogo, acho importante até trazer um dia ela para conversar sobre isso também. A gente está conversando, conversei inclusive com alguns pais que têm esse sistema, né, e dá a liberdade, ele não obriga os pais, mas ele dá a liberdade, só que também tem a responsabilidade também, né, que é de avaliação dessas crianças. A Vandinha está lhe perguntando se o senhor vai pressionar a prefeitura para ter concurso para professor. Olha, se ela acompanhar o meu trabalho, né, ela sabe que eu não faço só críticas à secretária, críticas ao prefeito. E, aliás, é uma das coisas que eu mais venho cobrando, né, de fazer concurso, sim. Nós precisamos fazer o concurso para os professores. Parece que vai sair, o prefeito já bateu o martelo, inclusive, se eu não me engano, falou que está para vir por aí concurso público para efetivar professores, é extremamente importante. Então, isso eu cobro desde 2017, Vandinha, desde 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, eu não canso. E se não fizer agora em 2021, 2022, eu estarei cobrando novamente da prefeitura e do prefeito para que se faça. Vereador, quando a gente estava falando ali da Blumob, do representante da Blumob ir na CPI, o senhor falou que o senhor não tem muita paciência, que o senhor é meio invocado, né? E eu lhe conheço já há um tempinho, e o senhor é invocado mesmo, o senhor é faca na bota e tal. E eu vejo que algumas vezes o senhor perde a paciência, né? E como é que é isso, né? Como é que... Eu vou lhe dizer, vereador, eu não... Eu acho muito. Por exemplo, não teria, além de não ter capacidade alguma, não tenho capacidade, não tenho densidade, não tenho apelo, mas eu nunca conseguiria ser vereador, porque realmente tem que ter uma paciência de Jó, e a gente percebe muita jogada para a torcida, muito blá 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 sem efeito prático algum, muita coisa para querer aparecer na foto e contar uma historinha bonita e tal. Mas o senhor é meio invocado com isso, ou tô errado? Primeiro que, imagine um professor de matemática, que é das exatas, que 2 e 2 é 4, e você vê toda a situação ali, para mim é muito claro, meu sim é sim, meu não é não, e aí você vê exatamente esse joguinho de faz de conta, essa situação. E eu não consigo, seja para o meu eleitor, seja para quem for, eu não consigo ficar sem dar resposta. Então, quando as pessoas começam a cutucar e começam a pressionar e começam, de certa forma, a fazer esse joguinho, eu não vou ficar, eu sempre falo, né, tem vereadores ali que eu admiro porque são gentlemen, né, são pessoas muito queridas, vamos ter paciência. Não, eu já falo na cara, não gostei disso aqui, não funciona, enfim, e já vou. Lógico que eu tenho que aprender a ser um pouquinho mais controlado, porque às vezes a gente acaba extrapolando, mas não dá para a gente também deixar passar tudo também, porque tem alguns vereadores ali que você sabe muito bem, que você conhece algumas figuras, que se você não se impor e meter o peito e dizer, não, peraí, vamos devagar, porque aqui não tem nenhum bobo, a gente está aqui para trabalhar em prol da cidade. Então a gente precisa, às vezes, se impor e às vezes a gente acaba se irritando. E eu sou um cara que eu não deixo para amanhã, né? O que eu tenho para falar, eu falo agora. Tanto que as perguntas, tem até que cuidar quando vem perguntas assim. Eu já nem leio mais comentários, porque depende do comentário eu já gosto de responder na lata, já, né? Então eu já seguro um pouquinho para não ler os comentários, né? Você sabe que tem cada comentário aí que a gente tem que até... As pessoas não acompanham política, as pessoas não olham, as pessoas não leem e saem por aí atirando pedra de tudo quanto é lado. Então, se atirou pedra em mim, eu jogo de volta. Se deu na minha canela, eu chuto de novo. Então, mas eu tô melhorando. Às vezes a gente conversa com os vereadores, enfim, de um ano para o outro a gente vai amadurecendo, mas não vou ficar aquele vaquinha de presépio, o santinho, que vai ficar quietinho diante de situações que me incomodam. O pessoal adora apontar um dedo. Vereador, vamos fazer um ping-pong aí. Bom, o senhor foi eleito pelo Patriota, né? Um processo, o Patriota é hoje um partido mais de direita, inclusive não se surpreenderia, eu acho muito difícil, que ele abrigasse, por exemplo, o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. Já se cogitou muito isso, agora nem tanto. A minha pergunta qual é a sua avaliação sobre o desempenho do presidente Bolsonaro? Olha, o que eu posso te dizer? Eu acredito que é mediano, né? Mediano. Pode melhorar mais.
Precisa melhorar Isso. mais, sabe? Aliás, se falasse um pouco menos e trabalhasse mais, quem sabe evitaria um monte de confusões. Para quem é invocado, você não foi bem polido, né? Foi. Vereador, Tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. então tá. Vereador, Mas com só para te relação responder, ao governador Carlos. só para te responder rapidinho, né? A questão de patriota. Eu nunca me liguei a partido. Quem vota em mim, não vota no partido. E eu nunca deixei partido, nem cacique partidário, nem prefeito, nem ninguém tomar conta das rédeas do meu voto. Meu voto sou eu que defino, as minhas posições sou eu que defino. E toda vez que alguém tenta colocar um cabresto ou tenta dizer faz isso ou faz aquilo, com certeza vai ver um cara arredio que não vai deixar ninguém colocar um cabresto. Enfim, mas vamos lá, desculpa, sobre o Carlos Moisés. Não, não, tranquilo, vamos lá. Governador Carlos Moisés. Deixa só um pouquinho, Também, desculpa, vereador. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que me fugiu. O senhor tem alguma preocupação com relação ao 7 de setembro? A gente percebe aí um acirramento nesse debate, pessoas preocupadas, o governo, o presidente fazendo força fazendo um movimento para mostrar sua força. O senhor tem preocupação com relação às manifestações de 7 de não. setembro? Não. Eu espero que sejam manifestações democráticas, civilizadas, como sempre foram. Eu acho que é só importante ter isso. Então, não me preocupo com isso. Eu não gosto como te disse, da própria polarização, que é ruim, é complicado. Mas, tirando isso, eu não me preocupo. Acho que tem que ser democracia e, obviamente, democrático tanto no dia 7 como tem para estar sendo no dia 12 também. Enfim, eu Sim. não acompanho muito. Eu gosto de debater esse tema sobre polarização, vereador, porque quando a gente faz o desenho da polarização, a gente olha Bolsonaro e Lula, né? Mas o debate que está posto agora não é Bolsonaro e Lula. É o presidente Bolsonaro com relação às urnas eletrônicas, é o presidente Bolsonaro com relação a fake news, ao STF, ao Congresso Nacional. Até agora o PT não entra nessa polarização e se tenta vender uma imagem que, na verdade, não é. O PT está lá fazendo o papel dele, o Lula está lá no paz e amor, posando de shortinho com a namorada. Bom, ele está fazendo a parte dele. Né? Mas a polarização, a briga hoje do presidente não é com o PT, vai ser lá na frente. Infelizmente, nós vamos, de novo, ter essa polarização. Mas, nesse momento, não é esse o debate que está sendo feito. Sim. Você tem que desviar a boa tática de desviar dos assuntos que são importantes para a economia e inflação que nós temos aí, e aí você desvia um pouco dos problemas que nós temos aí no Brasil e joga para essas situações como estão acontecendo aí. Enfim, faz parte do jogo. É isso aí. É uma cortina de fumaça para não debater a gasolina R$6, né? Enfim, um monte de situação. Agora sim, governador Carlos Moisés. Eu acho que ele foi muito para Blumenau, região aqui do Vale, ele foi um padrasto, né, na verdade, né? Veio pouco, quando não veio trazendo nada de importante. E tem que explicar a questão dos respiradores ainda, né? Que é uma coisa que a gente está questionando e precisa saber. É verdade. Vamos lá, prefeito Mário Hildebrand. E aí, qual é a sua avaliação do prefeito Mário Hildebrand? Bom, tem que avaliar agora os poucos meses que a gente tem aí, né? Porque um segundo mandato é um novo mandato. Eu, como eu te disse, eu falei inicialmente, eu tenho respeitado, tenho tentado dialogar mais do que fiz há 4 anos atrás. Vou continuar de forma independente fazendo minhas críticas. Tem coisas que realmente, de fato, tem que ser elogiados e está fazendo um bom trabalho, mas a questão, tem algumas situações, como a do servidor, que eu disse que ele já deveria se posicionar, como vai fazer, como vai tratar essa questão do servidor, eu acho que precisaria dialogar melhor. Enfim, tem a questão da educação, que eu ainda espero, está começando a fazer, mas eu espero cada vez mais investimento na educação, a questão do concurso público, enfim. Mas eu vou te dizer que entre críticas e elogios, eu vou continuar da forma independente fazendo esse meu trabalho. Como vai ser a trajetória política do vereador professor Gilson a partir de agora? Ano que vem tem eleição, deputado estadual, deputado federal, senador, daqui a 3 anos tem a possibilidade de reeleição, tem a possibilidade de ir para o executivo. Qual é o projeto político do vereador professor Gilson? Hoje é o que eu falo para todo mundo, né? Eu vou me colocar à disposição ano que vem para ajudar a cidade, eu vou me colocar à disposição em 2024 para ajudar a cidade. Uma coisa eu tenho certeza, isso tu sempre falaste e sempre, não fala que é muito cedo, mas eu falei, tudo que eu te falei para ti, eu confirmei, né? Você falaram que ia ser vice, eu disse que não ia ser vice. Lá atrás eu falei que não
não ia ser candidato a deputado federal e Não, estadual. Enfim, eu não falava, eu só repercutia o que os outros falavam. Eu não invento, eu só aumento. Mas eu, de forma muito enfática, falei para ti, não vou e pronto, e cumpri. E uma coisa é muito certa, né? Eu não vou ser candidato a vereador em 2024. Eu acho que dei minha contribuição em 4 anos, estou terminando agora e vou fazer os próximos 4 anos também, mas eu não serei mais candidato a vereador. Vou colocar o meu nome à disposição para ajudar a cidade ano que vem. Não é nada de forma, vai ou não vai, mas estará o meu nome à disposição para contribuir ano que vem. Estará também à disposição o meu nome para contribuir para o Executivo em 2024, mas para a Câmara de Vereadores realmente será o meu último mandato como vereador. Tá, só para finalizar, então, o senhor vai colocar o seu nome para deputado estadual ou federal, provavelmente, e o senhor falou que não dá bola para partido, mas o senhor precisa de partido para ser candidato. O senhor vai ser para onde? Vai concorrer, vai continuar no Patriota? Como é que vai ser? O meu sonho seria uma candidatura individual civil, né? Mas infelizmente isso não foi aprovado ainda, né? Eu sou obrigado a estar filiado e trilhado a um partido. A princípio, por questão de força eleitoral, eu estou filiado ao Patriota, né? Enfim, e a legenda me dá a liberdade de ser independente. Hoje eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, ela não fica me cobrando, posiciona isso, posiciona aquilo, até porque foi muito claro, né? Não adianta vir querendo me obrigar a me posicionar em determinada situação, que na hora eu vou mandar o cara passear, enfim, não vou ser tão educado, mas, enfim, então eu tenho essa liberdade. Hoje eu tenho essa liberdade em Blumenau de ser o vereador professor Gilson. Eu pego as minhas bandeiras, eu faço meu trabalho, não tem presidente nem estadual, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não, falo o que eu quero, penso o que eu quero, e por questões eleitorais eu estou amarrado ao Patriota e vou construir, obviamente, se for possível, obviamente, ao Patriota, se não for possível, a gente vai ver o que... Mas hoje o que eu tenho, eu sempre cuido do meu trabalho no dia de hoje, né? O futuro eu vou trabalhando, até porque o futuro só vai ser respondido se eu fizer o melhor que eu posso fazer agora, no dia de hoje, que é o que eu venho fazendo. Maravilha. Vereador, eu quero lhe agradecer esse nosso bate-papo, parabenizar o senhor pelo seu trabalho. O senhor realmente tem tido uma postura independente, uma postura crítica, nada contra aqueles que são da base, nada contra aqueles que são de oposição, porque é isso que faz parte da democracia, assim se constrói, mas a postura crítica é o fundamental para um parlamentar, independente, né, de ser situação ou oposição, tem que ser uma postura crítica, afinal, foi eleito para fiscalizar o Poder Executivo. Então, parabenizando, eu quero lhe agradecer e desejar uma boa semana de trabalho. Pô, quero te agradecer demais, Alexandre. Você sabe o respeito e a admiração que eu tenho por ti, todas as vezes que a gente precisou, e vou te dizer que boa parte, eu não quero também te prejudicar, mas boa parte do trabalho que a gente fez com relação à Blue Mob lá atrás foi por causa das informações que você, de forma como você não inventa, mas você coloca as informações, e as informações, eu sempre acompanho o teu trabalho, isso me ajuda, porque o teu trabalho, as tuas informações que são postadas, você não inventa, tá lá, você coloca, nos ajuda, enquanto vereadora, a estar sempre atento e, peraí, mas o Alexandre tem razão nessa situação, nessa matéria aqui. Como outros meios de comunicação sérios, né, como os seus, que fazem esses apontamentos, que faz com que a gente aqui, de forma independente, só quem tem independência pode fazer isso, de pegar, verdade, eu não tinha percebido essa situação, como foi a questão da Blue Mob, né? Então eu faço justiça aqui, você lá quando apontou, fez o apontamento, apenas a informação, me deu um start para que eu buscasse essas informações. Então, eu te agradeço demais, sempre foi muito simpático, muito, muito bacana comigo e abriu a oportunidade para falar aqui com o meu eleitor e com as pessoas aqui de Blumenau. Então, te agradeço demais o espaço. Maravilha, te agradeço bastante as palavras, é o papel de cada um, o papel da imprensa, o papel da Câmara, o papel do Executivo, e a gente tem que fazer isso de forma democrática e respeitosa. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até agora, lembrar que essa entrevista já vai ficar na capa do site, já fica no Facebook, já o nosso Fernando Krieger vai colocar no YouTube, no Instagram, e você que acompanhou uma parte, quer ver depois, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas acompanhem a entrevista do vereador professor Gilson. É só assim que a gente vai fazer um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, conhecendo os nossos políticos, conhecendo aqueles que dão a cara para bater na política e avaliando o trabalho deles, e não precisa concordar, mas pelo menos não dá para discordar sem conhecer. Vereador, mais uma vez, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Na quarta-feira tem conversa na rede especial, convidado muito, muito, muito especialíssimo, o Pancho Francisco Fresar, que tem
o portal dele, que é muito legal. Eu, a Danúbia e o Marco Antônio André vamos estar discutindo junto com o Pancho coisas positivas de Blumenau, coisas negativas, e vamos ficar discutindo também a questão do 7 de setembro, civismo e democracia. Um grande abraço, até a próxima.